Olá, paz do Senhor Jesus, aqui é a missionária Cláudia Amaral e vamos continuar aí a nossa aula de missão e evangelismo, um curso preparatório, qual o Senhor está nos proporcionando para aprendermos mais da palavra de Deus e praticar a palavra do Senhor e levar a palavra do Senhor adiante, né? Cumprindo aí com o ide do Senhor, ide pregai o evangelho a toda criatura. Conclusão. O fator importante para que o trabalho venha a se desenvolver e dar fruto é somente através da oração e permanência do trabalho. Aleluia. Pois não haverá vitória sem luta. Então, a igreja, para crescer, ela tem que evangelizar. E não é evangelizar um dia ou outro, não. Ela tem que ter o seu cronograma de evangelismo constante, perseverante. Porque vamos vencer. Mas para vencermos temos que lutar. E permanecermos na luta até vencermos. Não podemos dar trégua. Porque enquanto damos trégua, o inimigo ele continua lutando. Lembrando que precisamos começar a tirar de nós essa grande, porém simples, dificuldade de buscar novos desafios. Muitos morrem sem salvação porque buscamos apenas os nossos interesses. E tem muitas almas perecendo por causa da timidez, por causa da falta de preparação, por falta de conhecimento, por falta de disponibilidade, de acessibilidade, por causa de julgamentos, por falta de testemunho. Muitas pessoas estão perecendo. Amém? Então vamos adentrar aí agora sobre os exercícios espirituais. Na nossa 14ª aula. Texto base. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4. Abra aí a tua Bíblia. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4. Versículo 7, a parte B do versículo, mas vamos ver aí o versículo completo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Mas rejeita as fábulas profanas. Rejeite aquele que não te enriquece no Senhor. Rejeite aquilo que não provém do Senhor. A palavra diz para nós não conformarmos com as coisas desse mundo. E o que esse mundo tem para oferecer nos dias de hoje? Imoralidade, sujeira, heresias, coisas que não nos agrega, que não nos faz crescer. Ao invés de agregar e fazer crescer, faz é retirar a essência, faz é corromper, faz é induzir as coisas profanas desse mundo. E hoje estão misturando muito o profano com aquele que é santo. E nós temos que fazer essa separação. Porque o que é de Deus é de Deus. O que é do maligno é do maligno. Nós temos que exercitar a nós mesmos em piedade, em caridade, em amor, em justiça, em verdade, em retidão. Amém? É nisso que nós temos que nos exercitar. Para progredir na vida cristã, faça sempre exercícios espirituais. Que exercícios espirituais são esses? O texto na Bíblia nos ensina a progredir na vida espiritual, ou seja, da mesma forma que as pessoas procuram cuidar do corpo com várias opções de esporte e lazer, existe um texto na Bíblia que nos ensina a buscar o fortalecimento no espírito, para que tenhamos força para continuar e permanecer nessa caminhada, firme com o Senhor. O bom servo de Jesus Cristo, O bom servo de Jesus Cristo, Paulo, nesse trecho da carta, aconselha ao jovem Timóteo, dizendo que ele deve fazer como pastor
precisa se dedicar às escrituras sagradas, à pregação e ao ensino. Isso é um exercício espiritual. Você ensinar, você pregar, você orar, jejumar, se consagrar. Isso é exercício. Muitas pessoas querem estar bem em forma com o seu corpo, vai para academia, faz caminhada, pega peso, bebe muita água, levou uns livros. Da mesma forma, nós temos que fazer com a nossa área espiritual. O nosso corpo físico precisa, mas o nosso corpo espiritual também precisa. De leitura bíblica, de jejum, de oração, de ensino, de pregação. Vamos lá. Colocar a nossa esperança em Deus. O decorrer desse texto, no capítulo 4, mostra os exercícios. Colocar a nossa esperança em Deus. Abra a tua Bíblia em Hebreus, carta de Paulo aos Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 2. Nos diz: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Vamos lá. Olhando para Jesus. Nossa corrida da fé, olhamos para Jesus como nosso exemplo de confiança em Deus, de dedicação à vontade de Deus, de oração, de vencer as tentações e os sofrimentos, de perseverança na lealdade ao Pai e de terminar a obra para a qual Deus nos chamou. Nessa fonte de energia, amor, graça, misericórdia, auxílio. Nós temos que confiar no Senhor. Olhar para Jesus é um exercício, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Porque nós temos uma alegria nele. Ele nos proporcionou esse gozo, essa alegria, essa satisfação de estar com Ele. Ele suportou a cruz, está nos dando exemplo de um exercício espiritual. Nós temos que suportar a nossa cruz. Nós não devemos nos desesperarmos, descabelar, desistir no meio do caminho. Suportar a cruz. Suportar um exercício espiritual. Desprezar as afrontas. É um exercício espiritual. Despreze as afrontas. O que é desprezível? O que não tem valor. Não lhe acrescenta, não lhe edifica. A afronta não nos edifica. Para nós retribuirmos a afronta, isso não é edificante. Edificante é você desprezar a afronta e olhar para Jesus. E não canalizar aquela afronta para o coração, se magoando, se contrariando com a pessoa pela qual você é afrontada. De forma alguma. Você tem que mostrar que você é crente. Então, desprezar as afrontas também é um exercício espiritual. Não é para qualquer pessoa. Muitas pessoas que não são libertas entram na carne, entram no osso, vai no tutano, quer descabelar, quer brigar, quer bater, quer xingar. E não é dessa forma que nós devemos agir. Porque o nosso Senhor, Ele assentou à destra do trono de Deus. Então, nós temos aqui exercícios espirituais. Não desprezar as qualidades de um jovem. Olha, da mesma forma que é muito valoroso nós evangelizarmos e ganharmos pessoas idosas para Jesus Cristo, o gozo é o mesmo quando nós alcançamos um jovem cheio de força, cheio de vigor, cheio de energia, disposição. É uma flecha na mão de Deus para poder ir e ganhar almas para o Senhor. Eclesiastes, abra a tua Bíblia em Eclesiastes 11, versículo de número 9. Eclesiastes 11, versículo de número 9. Eclesiastes. Salomão, um homem muito sábio, escreveu Eclesiastes. Vamos lá, 11, versículo 9. Diz assim: alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade.
e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Então, se nós investirmos na vida de um jovem, mostrar a ele que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ele não vai usar a força ou o vigor dele para coisas ruins, como nós vemos aí no mundo afora. Muitos jovens nas drogas, na violência, na criminalidade, desperdiçando o seu vigor com coisas ruins. Então é importante nós valorizarmos os jovens, investirmos nos jovens. Os jovens, Deus tem muito propósito na vida dos jovens. Vamos lá. Exemplo no falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Nós, missionários, evangelistas do Senhor, devemos ser exemplos na nossa maneira de falar, na nossa maneira de agir. Aleluia. No nosso amor, na nossa fé, na nossa pureza. Vamos aí ler em Gálatas. Abra aí em Gálatas capítulo 5, versículo de número 22. Aleluia. 5, versículo 22 nos diz assim: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Esse deve ser o nosso fruto, esse deve ser o nosso comportamento, o nosso testemunho. Deve ser isso aqui. Frutos do Espírito. Só produz esses frutos do Espírito quem está ligado na videira. Quem está ligado na videira produz esses frutos e, consequentemente, produzimos também almas para o reino de Deus. Amém? Porque o nosso testemunho fala muito mais do que as nossas palavras. Os nossos testemunhos, o nosso testemunho deve condizer com a vida que nós professamos. Deve condizer com o caminho que nós escolhemos seguir, que é Jesus Cristo. Quem anda no caminho de Jesus Cristo não vai andar com palavrões, com prostituição, com mentira, com vulgaridade, com coisas que são desprezíveis. Amém? Mas sim com coisas edificantes para a vida nossa, mas principalmente daquela que nos ouve e que nos observa. Porque a palavra nos diz que nós somos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Uma grande nuvem de testemunha nos rodeia e nos observa. E nós ganhamos a muitos, até mesmo sem saber que aquela pessoa se rendeu a Jesus por causa de nossa vida. Amém? Leitura em público. Vamos lá. Romanos 12, capítulo 6. Aleluia. Exercícios espirituais. Ler a palavra de Deus em público. Primeiro que nós não devemos ser tímidos. E devemos praticar isso aí. Ler a palavra de Deus para mais pessoas. Não importa quantas pessoas tenham. O importante é que você pratique isso na sua casa, onde quer que você for, onde Deus te enviar. Amém? Quanto mais você lê, melhor você fica na leitura. Não importa a dificuldade que você tenha, o Espírito Santo é teu professor. Amém? 12, versículo 6, diz assim: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a igreja segundo a graça, lê por dedução, às vezes nós observamos a palavra e lemos por dedução, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside,
com cuidado, o que exercita a misericórdia, com alegria. Então, seja qual for o seu dom, seu talento, faça com êxito, faça com amor, faça com disposição. Amém? Exercite, porque o público nos observa. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Pregação do Evangelho, outro exercício. Pregue o Evangelho do Senhor. Pregue a palavra de Deus. Ao ensino cristão. Provérbios 6, versículo 23. Vamos lá, Provérbios. Provérbios capítulo 6, versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor. Até que a flecha lhe atravesse o fígado, como a ave que se apressa para o laço, e não sabe que ele está ali contra a sua vida. Perdão. Aí eu li o 7, perdão. É o 6, capítulo 6, versículo 23. Porque o mandamento é uma lâmpada, e a lei uma luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. Então nós temos que ensinar. Aquele que tem o dom de exortar, que exorte. Aquele que tem de ensinar, ensine. Mas pregar o Evangelho é um exercício espiritual. Porque o mandamento é uma lâmpada e a lei uma luz. E as repreensões da correção são o caminho da vida. Deus, ele repreende porque ele ama os filhos dele. Não descuidar do dom que Deus te deu. Maravilhoso isso aqui. Não descuidar do dom que Deus te deu. Seja zeloso com o dom que Deus te deu. Amém? Se é de louvor, louve. Se é de ministrar, ministre. Nós acabamos de falar. Conclusão. Praticar os ensinos e se dedicar a elas, para que seja visto por todos. Cuidar de você mesmo e do que ensina. Se permanecer nisto, salvará tanto a você mesmo quanto aos que te escutam. O que Paulo falou a Timóteo. Lembrando que o cristão autêntico sempre está atuante e constante no Senhor. Pois se o crente não pratica os exercícios espirituais, naturalmente pode expressar características de um doente espiritual. Se ele não pratica, ele vai demonstrar que está doente espiritualmente. Por isso, recomendo exercícios espirituais, sempre enquanto estiver vivo e aguardando a vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Estamos encerrando aqui a nossa 14ª aula. Fique na paz do Senhor Jesus e até a nossa próxima aula.